Sou o professor Souto. Vou falar de lentes esféricas. Primeiro, as nomenclaturas. Essa lente, ela é côncavo-convexa. Como é que faz o nome? Como é que eu construo esse nome? Eu construo o nome, o primeiro nome que vem é daquele que tem maior raio. Então, a face côncava tem um raio maior. Então, aqui no caso, o R1, ele é maior que o R2. Tá? E aí vem a lente côncavo-convexa. Tá? Dê uma olhada aí, observe então. Outra lente agora é a lente com esse perfil aqui. Veja bem. Esse perfil, ele é plano. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Pronto. Aqui nós temos uma lente. Qual é o nome que eu daria para essa lente aqui? Qual a nomenclatura para esse tipo de lente? Veja bem. Quanto mede o raio de uma face plana? Tende ao infinito. Então é o maior. Então é plano. Essa lente é plano-convexa. Porque a face plana, ela tem mais raio. Maior o raio. Aqui, por exemplo, se eu colocar um centro aqui, olha aqui, ó. Tá vendo o raio da face convexa? Olha lá o raio dessa parte do lado direito aqui. E tem uma terceira somente, que é isso que cai, que você precisa saber, e é só isso que tem. Tem aqui é de bordas finas, né? Tá vendo? Ó? A bordinha é fininha. É a borda estreita ou bordas finas. E essa lente aqui agora que eu estou desenhando é a biconvexa, que as duas faces são convexas. Então aqui o nome que eu dou, vou colocar aqui para baixo, é biconvexa. É a lente biconvexa. Tá? Essa nomenclatura. Agora vamos fazer com as faces, as bordas grossas, que a gente diz. Que ela é mais... O comprimento é um pouco maior aqui, as bordas grossas. Tá? Vamos ver como é que fica. Turma, agora, as lentes de bordas grossas, tá vendo como é que ela é? Olha só. Ela é assim. E o nome, ó, veja bem, se aqui vem convexo-côncava, é que a face convexa, ela tem um raio maior. Olha aqui, ó. Eu até coloquei aqui o mesmo centro, os centros, né, próximos, para você perceber que o raio da face convexa é maior, tá vendo? Então, bicôncava não tem que se preocupar. Plano-côncava, porque plano tem um raio maior. Essa nomenclatura é importante. Mas, resumindo, fazendo um bom resumo, você viu que lentes de bordas finas, as lentes terminam com a palavra convexa. E as lentes de bordas grossas terminam com a palavra côncava. Agora nós vamos entender a característica da lente, se ela é divergente ou convergente, tá? Vamos ver isso agora. Turma, vamos só lembrar que o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração no ar. Isto é, a velocidade da luz no vidro é menor do que a velocidade da luz no ar. Aí inverte aqui, né? Porque o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade da luz no meio. Então, o índice de refração no vidro, se ele é maior, a velocidade da luz no vidro é menor. Nesse exemplo aqui, nós temos o mesmo perfil. É uma lente plano-convexa, bordos finos ou bordas finas, que é essa parte aqui, ó, borda fina. Muito bem, vamos ver o que acontece. Raio incidente. Aqui nós temos uma linha imaginária, ó, eu vou até desenhar aqui tracejado. É uma linha que é tangencia a superfície no ponto de incidência. Então, perpendicular a esta linha tangente, vamos chamar de TG, tangente, perpendicular a esta linha nós temos a normal. Então, a normal ficaria assim.
perpendicular a esta reta tangenciando a superfície. Sabemos então que este é o ângulo de incidência na face convexa. E o mais importante aqui é lembrar que o raio de luz ele aproxima-se da normal, pois a velocidade da luz no vidro é menor. Então, vou desenhar aqui o raio de luz aproximando-se da normal. Tá dando para ver o raio aí? Dentro da lente? Tá? Aí aqui a mesma coisa. Vou traçar uma linha. Essa linha tracejada é a normal, perpendicular à superfície separadora do vidro e do ar. Vamos lembrar que o raio de luz afasta-se da normal, porque agora ele volta a propagar-se com a velocidade da luz no ar. Usando uma simetria aqui, começamos a perceber que esta lente ela vai ter este comportamento. Tá? Eu havia falado no momento anterior característica, vamos comentar como isso é um comportamento convergente, tá? Comportamento da lente convergente. Então, os raios de luz estão se concentrando neste ponto aqui. Vamos entender que aqui, se o raio vem paralelo ao que a gente chama de eixo principal, vou organizar isso daí também, vou falar disso, do eixo principal, dos pontos importantes da lente, e esse seria um ponto focal, porque os raios vêm paralelos, passam pelo foco. Então esse seria o foco da lente. E aqui ela tem um comportamento convergente. Então vamos escrever comportamento convergente. Já neste caso aqui, o interessante é que é o mesmo perfil. O raio de luz que vem paralelo também, ele sofre refração. Passando aqui a linha tracejada, mais uma vez, ó, a linha tracejada, né? Vamos lembrar que o raio afasta-se da normal. Olha aqui. Eu vou fazer amarelo aqui. Ó, tá vendo? Essa é a linha normal, perpendicular a uma linha que tangencia a superfície, perpendicular à tangente é a normal. Olha lá. E aqui, ângulo de incidência, ele vai afastar-se da normal. Então, este ângulo entre o raio e a normal tem que ser maior. Na hora que eu jogo aqui uma normal novamente, você vê que o raio vai... Porque aqui passou do vidro para o ar, então aumentou a velocidade. Aqui ele diminui a velocidade novamente. Diminuiu a velocidade novamente, mas fez isso. Né? Ao passar para o ar, ele aumenta a velocidade novamente. Então vai fazer isso aqui. Você percebe que o comportamento dessa lente é divergente, tá? Então, ela vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois isso. Então, este é um comportamento divergente. Qual é a diferença do convergente para o divergente? A diferença é que ela aproxima-se de uma linha imaginária aqui, que é o eixo principal. E aqui o raio afasta-se desse eixo imaginário, o eixo principal. Tem que mostrar isso aqui para o cara ver que pode ter o mesmo perfil, mas o comportamento é diferente. Agora tem que apagar tudo. Chicória, adoro chicória. Turma, a representação, que significa o desenho de uma lente convergente, é com a setinha assim, como se fossem dois vetores saindo, né? Então, os pontos notáveis são os seguintes. Ó. Primeiro, nós temos aqui a própria lente, né? Você está vendo, que seria aquele desenho da esquerda que eu fiz com a lente de vidro imersa no ar. Aqui nós temos uma linha imaginária chamada de eixo principal. Esse ponto, que é o cruzamento do eixo principal com a lente, é chamado de centro óptico da lente. Centro óptico.
Só lembrando que óptica é a parte da física que estuda o comportamento da luz, e ótica é a loja, né? Pra você não confundir, parece ser óbvio, mas é importante a gente falar essas coisas. Ótica, ela vende instrumentos ligados a esse assunto da física. Aí que acontece? Esse ponto é o chamado ponto focal. À mesma distância, nós temos outro ponto focal, visto que essa lente ela é transparente, a luz atravessa por refração, ela passa pela lente. Aqui é chamado a mesma distância também, ó, essa distância é a mesma, repare aqui, esse é chamado de ponto antiprincipal. Aqui também, a mesma distância, ponto antiprincipal. Acontece que no padrão da construção, este é o ponto antiprincipal objeto, foco objeto, aqui do lado direito é foco imagem e ponto antiprincipal imagem. Então é isso que você tem que saber. Outra coisa, se eu pego e faço esse movimento do eixo, uma análise mudando a direção do eixo, o ponto focal passa a ser esse daqui. Aqui é chamado de foco secundário, porque este eixo que sofreu essa rotação, ele é chamado de eixo secundário. Secundário. Vamos agora para a lente divergente. Fazer o mesmo desenho, parecido desenho para a lente divergente. Vamos ver? Ó, veja bem então, essa lente divergente, novamente, vamos traçar aqui uma linha imaginária, eixo principal, centro óptico da lente, isso é importante, pontos, foco e ponto antiprincipal, sempre à mesma distância, como vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui é o F, aqui é o A, aqui é o F e aqui é o A. No caso da lente divergente, deste lado é o ponto antiprincipal imagem, foco objeto e ponto antiprincipal objeto. Mais uma vez, sofrendo um deslocamento angular, isto é, uma rotação do eixo principal, nós temos aqui o eixo secundário. O eixo secundário e com um deslocamento do ponto focal, que é foco do eixo secundário, ou foco secundário, tá? Para cá a mesma coisa, o foco estaria foco secundário para cá. Para que serve isso? Veremos em raios notáveis. Turma, então essa lente convergente, para você ficar lendo, para concentrar, convergente, representado com essa setinha saindo, é assim, este é o centro óptico da lente, olha aqui, este é o ponto focal objeto, tá? Então, ponto focal objeto. Foco objeto. Uma outra coisa importante, essa letra de forma maiúscula é para posição, ponto, né? Aqui também, só que aqui é ponto focal imagem sobre o eixo principal, mais uma vez lembrando. Ponto antiprincipal imagem. Bom, o primeiro raio, que é não necessariamente o primeiro, mas uma coisa importante, é você saber que todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Na ida e na volta aqui, ele não sofre desvio, tá? Deixa eu... Ixi, borrou aqui um pouquinho. Então, ó, ele passa pelo centro óptico da lente, não sofre desvio. Beleza, isso é um raio conhecido, raio notável. O outro raio é que vem para lá, acompanha comigo porque vai ter um monte de
raio traçado aí, então preste bem atenção, porque senão pode confundir. Raio que vem paralelo ao eixo principal sofrerá refração passando pelo foco. Tá? Olha lá. Isso é importante. Então, outro raio, se ele passa pelo foco, na direção do foco, tá? Ó, se ele vem aqui, ele sai paralelo. Então, se ele vem na direção do foco, então, essa daqui, essa é uma trajetória, vamos marcar aqui, ó. Só revendo, ó. Vem paralelo, passa pelo foco. Tá? Vem aqui pelo foco, sai paralelo. Passou pelo centro óptico da lente, não sofre desvio. O outro raio agora, vou até mudar de cor, colocar numa cor verde, é o raio que passa pelo ponto antiprincipal objeto. Ó. Ele passa pelo ponto antiprincipal objeto, sofre refração e fará isso aqui. Ó. Vendo? Olha esse raio aqui. Ó. Ele passa pelo ponto antiprincipal, sofre refração e faz isso. Esse é o outro raio importante. Tá? Vamos ver agora o que acontece na lente divergente. Ó, turma, tá assim. Ponto focal, ponto antiprincipal, ponto focal, ponto antiprincipal. Então, ponto focal, aqui ficou um pouquinho menor, mas dá para... Ponto focal agora, imagem do lado esquerdo. Ponto antiprincipal, imagem. Ponto focal, objeto. E ponto antiprincipal, objeto. Agora é do lado de cá. Objeto do lado direito. Raios notáveis. Mais uma vez. Todo raio que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Então... Todo raio que passa pelo centro óptico da lente, ó, vai e volta sobre ele mesmo, não sofre desvio. Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, só que agora como a lente é divergente, repare, este raio de luz, ele vai afastar-se do eixo principal. Então ele vem nesta direção aqui. Ó. Então ele vai sair assim, tá? Ó aqui o prolongamento do raio. Então, esse raio que vem paralelo ao eixo principal, sofre refração, sai na direção do foco. Ó. Olha aqui. Beleza? Todo raio que vier na direção do ponto antiprincipal, agora eu vou pegar aqui, ó. Ó, nessa direção aqui, vou fazer agora a tracejada, tem que acompanhar pelo desenho. Depois os raios ficam muito... Vou tirar agora a palavra divergente, para eu ter espaço para o desenho. Ó. Então aqui, olha só isso aqui. O raio de luz ele vem agora na direção do ponto antiprincipal, tá vendo? Ó. E ele vai sair na direção do ponto antiprincipal imagem. Porque a imagem é vértice emergente, né? Olha lá, quando eu faço isso aqui, ó, veja bem, olha lá o ponto, está vendo? Em relação ao ponto antiprincipal, ele vem e sai aqui. Ó, deixa eu melhorar um pouco esse desenho. A setinha aqui também não precisaria nem desenhar a seta, né? Porque o raio vai e volta sobre ele mesmo. Olha só. Aqui a setinha didática, só para você entender. Fica meio assim. Olha lá. Então, mais uma vez, ó. Vem na direção do ponto antiprincipal objeto, sofre refração, sai na direção do ponto antiprincipal imagem. A imagem é quando eu prolongo o vértice emergente, né? Lembra? Uma aula anterior? Olha lá. Outro raio é que se ele vier na direção do foco, ó, repare agora, ó, ele vem na direção do foco. Só melhorar aqui, porque
esse desenho é um pouco complexo para a quantidade de raios que você vai estar vendo aí. Mas olha lá. Pega aqui do ponto focal objeto, né, que a gente está vendo. Vou fazer nessa direção aqui, ó. Ó. O desenho aqui, ó. O raio vem na direção do foco, tá vendo? Ó, esse raio veio na direção do foco. Foco objeto, ó. Então ele sai paralelo, ó. Ele vem paralelo ao eixo principal, tá vendo? Este aqui, ó. Este raio que vem na direção do foco sai paralelo, ó lá. Sai paralelo. Claro que na hora de nós construirmos as imagens, né, o negócio vai ficar melhor, né, o desenho. Mas assim, só repetindo, ó, raio paralelo sai pelo foco, olha aqui, ó. Raio que passa pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Raio que vem na direção do ponto antiprincipal objeto, ele sai, olha lá, ponto antiprincipal imagem, tá? Esses raios que você tem que conhecer.